Muito boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Todos que estão aqui encarnados, toda essa equipe espiritual amiga. Os que estão aqui desencarnados, que vieram para receber dessas dádivas, desta luz, né? É muito importante a presença no centro espírita, porque nós ajudamos com a nossa energia, com o nosso magnetismo, a potencializar, né, em forma de cura, em forma de outras necessidades mais que nem imaginamos, né? Mas nós temos um componente magnético muito importante, e esse componente ele auxilia no tratamento dos que estão aqui, a equipe também leva. Então é muito importante a presença por conta dessa comunhão. É uma forma de trocarmos, né? Bom, mas sem delongas, eu convido a todos para fechar os olhos. Vamos fazer a nossa prece de abertura, rogando a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, a equipe espiritual amiga responsável por esta casa de amor, que nos imantem, que nos envolvam, que nos conduzam por esta noite, por esta palestra. Que não se fuja do Evangelho de Jesus, que a mensagem não seja conturbada pela minha pequenez, e que possamos todos nós interiorizar e praticar os ensinamentos do Mestre Jesus. E assim, com a oração que Jesus nos ensinou, é que pedimos a permissão para dar início à palestra de hoje, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo mal, onde o maior dele é viver afastados dos teus ensinamentos. Que assim seja. Graças a Deus. Meus irmãos, o tema da palestra de hoje, ele é um tema muito extenso, complexo, de uma complexidade que eu não tenho tamanho para realmente entrar nessa questão. Eu sou muito pequena ainda, então o que eu vou fazer é uma pincelada, tá? É começar, engatinhar na questão das influências. O tema da palestra de hoje são influências. Então, como título, eu vou deixar, né, quem nos acompanha, nós nos deixamos ser acompanhados. A influência no mundo material, ela é algo natural, né? Nós somos influenciados por uma música, somos influenciados por uma dança, somos influenciados por um amigo, pela família, né? Por uma questão de situações, somos influenciados para o bem, para o mal. Mas nós também somos influenciados de tal forma que nem imaginamos. Nós somos influenciados por esta nuvem, como disse Paulo de Tarso, de espectadores invisíveis. Cada um de nós carrega essa nuvem, e eu não estou falando de obsessores. Eu estou falando da influência. A influência, ela se dá não só por uma questão de obsessão, de ódio, nada, não é só isso. Ela também se dá se eu estou ali na esquina pensando mal da vizinha e tem
irmãos ali, eu serei influenciada por eles e estarei influenciando a eles, né? É uma via de mão dupla. Então, é muito interessante quando Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele faz a pergunta, e Allan Kardec é tão didático que ele não pergunta para os espíritos o que influencia as nossas vidas. Ele pergunta o que influencia nossos pensamentos e nossos atos. Por quê? Porque a vida é nossa. A vida é nossa. Eu influencio a minha vida. Eles influenciam meus pensamentos e os meus atos. Mas a minha vida, quem decide sou eu. Então, serei influenciada na medida em que eu abro espaço. Se eles não encontrarem uma conexão em mim, eu não serei influenciada e não influenciarei. Então, eu trago uma passagem muito importante do Novo Testamento, onde os discípulos, né, Mateus, Marcos, mas eu vou ficar com Mateus. Mateus 17, 14 e 21. Que Mateus, ele nos diz o seguinte, que vinha Jesus e os discípulos e havia uma multidão. E nesta multidão um pai. E este pai chega aos pés do Cristo e clama: Senhor, cura meu filho. Meu filho é um lunático. Muitas vezes se joga no fogo, tantas outras vezes se joga na água. Tem estas questões diariamente e eu não sei mais o que fazer. Já levei até para teus discípulos e nada puderam fazer. Jesus olha incrédulo aos discípulos e fala. Aí está o tema da palestra. Jesus fala: ó raça incrédula, perversos, até quando deverei estar com vocês? Aproximou-se do rapazinho com bastante influência bondosa, né? Influência do Cristo, e conseguiu curar, conseguiu afastar o espírito que estava naquele menino lunático. Depois que tudo apaziguou, que Cristo já estava a sós com seus discípulos, os discípulos disseram: mas Senhor, fizemos, tentamos e não conseguimos. Por quê? E Jesus lhes diz: por causa da vossa pouca fé. Porque se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, diga a este monte que passe daqui para acolá, e ele passará. E às vezes a gente quer levar as coisas ao pé da letra, né? Quando Jesus fala do monte, né? Ele não está desafiando as leis da física, né? Que a montanha vai sair daqui e vai para cá, como uma varinha mágica do Harry Potter, né? Não. O que Jesus está querendo falar são os montes dos obstáculos, os montes das nossas iniquidades, transgressões, tudo que a gente tem no nosso passado. Ele virou uma montanha, mas se a gente tiver fé, se a gente começar a sentir amor pelo próximo, porque ter fé não é só uma questão de crer, ter fé vai além. Ter fé é quando o próximo, ele ainda está te ferindo, te machucando, e você tem fé que ele vai ser anjo. Ele vai ser, por isso que é tão fácil perdoar filho. Porque o filho, ele magoa, ele faz, né? Mas você olha para ele e você fala: vai ser anjo. E por que a gente não consegue fazer isso com o vizinho, com o chefe, né? É isso, ter fé é isso. Você olha e você vai ficar bom, né? Então, eu trago aqui também uma história sobre esta questão da influência, né?
Quando nós nos deixamos influenciar. Então, estava lá uma pequena fábula contando: não solte o cavalo. Não soltem o cavalo. Chegou o demônio e viu o cavalo amarrado. E o cavalo estava nervoso, querendo sair, querendo se soltar. O demônio soltou o cavalo. O cavalo correu, desembestou por fazenda fora e acabou com a plantação do fazendeiro. Comeu para cá, comeu para lá, pisoteou, de tão feliz que ele estava livre. Veio o fazendeiro, pegou sua espingarda e matou o cavalo. O dono do cavalo não acreditou. Matou o fazendeiro. A mulher do dono do fazendeiro não acreditou que matou seu marido e matou o dono do cavalo. O dono do cavalo tinha um filho. Incrédulo, ele foi lá e matou a mulher do fazendeiro. A cidade, num êxtase perverso tão grande, numa influência de sangue tão grande, se juntou, matou o rapaz que matou a esposa do fazendeiro e ainda incendiou a sua casa. Aí, a cidade, depois que apaziguou, foi perguntar para o diabo: mas por que você fez isso? Aí ele respondeu: eu não, eu só soltei o cavalo, o resto foram vocês. E aí é que está a moral da história. Ele vive soltando o cavalo nas nossas vidas, mas o desastre é como eu lido com a fuga do cavalo. Como que eu vou pegar a minha vida pelas rédeas e tomar a decisão que eu tenho que tomar? Como? Estudando, aprendendo, tendo bom senso, buscando, sendo sempre iluminados, né? Os espíritas, eles têm uma vantagem, né? Não que as outras religiões não tenham, todas têm, porque todas ensinam o que Cristo deixou, mas eu digo a vantagem do espiritismo é porque a nossa doutrina, ela consegue trazer a filosofia, a ciência, a religiosidade, né? E ela consegue explicar para nós por que eu sofro de uma forma tão grande, tão aberta, tão plena, que não dá margem para eu culpar o meu pai, a minha mãe, meus filhos, meu chefe. Não dá, eu só estou colhendo o que eu plantei. Então é isso, ela te dá a responsabilidade. Eu estou com as rédeas do cavalo nas minhas mãos. Muitos vão me influenciar para eu soltar, para eu largar. E eu posso soltar, eu posso largar, eu posso, mas terão consequências. Então isso é muito, muito complexo. Por isso que eu disse que eu sou muito pequena para falar de um assunto tão amplo, porque é muito complexo essa questão das influências boas, influências más, né? Nós precisamos saber a riqueza que temos, né? Os espíritos, no livro dos espíritos, eles nos dizem, né? Eles começam na pergunta 459 e eles vão respondendo até a 472. E nesse compêndio, eles vêm falar de toda essa questão das influências e em uma delas, Kardec pergunta: mas um homem que já foi tentado pelos espíritos, o espírito que o tentou e não conseguiu, desiste? E aí, os espíritos respondem: tentou, não conseguiu. Sim, naquele momento ele desiste. Mas fica à espreita, igual um gato espreita um rato. Então, olha como isso é de uma preciosidade
prioridade a gente saber disso, porque a qualquer momento eu posso soltar o meu cavalo. A qualquer momento eu posso me perder. E quando eu me perco, porque todo mundo, né, o espírita, ele estuda, então ele sabe que tem obsessão, tem fascinação, tem subjugação, né? E a gente não se dá conta de que um assédio espiritual, ele pode ser tão grave como uma subjugação. Sabe por quê? Porque um assédio espiritual é assim, eles não são seus inimigos, mas entraram na mesma conexão que você. Então você está no trânsito, e aí por algum motivo você está certo. A pessoa me fechou, ele me fechou, você está certo. Mas ele tem uma arma, e ele pode descarregar em cima de você. Então você está certo? O espírita não está certo se for tirar satisfação. Sabe por quê? Porque sabe das influências. Sabe o que é realmente, de fato, viver nesse mundo e olhar para o próximo e engolir um sapo. E sabe por quê? Porque neste mundo, né, Haroldo Dutra Dias fala uma frase muito legal, que ele fala que nesse mundo há muitas injustiças. Todos nós sofremos injustiças, várias. Mas não há nenhum injustiçado. Como assim? Quer dizer que eu não sou inocente. Nessa situação até parece que eu sou, mas não sou. Não sou, porque Deus, em sua sabedoria, ele utiliza até o que é chamado mal para nos ensinar para o aprendizado e para ficarmos bons, né? E nessa questão de influências, tem um palestrante espírita chamado Jorge Erralati, que se escreve, mas Erralá, isso mesmo, Jorge Erralá, que ele fala que a Cabala é uma filosofia judaica, né, dos tempos medievais. É uma sabedoria, assim, muito peculiar para aqueles povos, mas tem muitas coisas bonitas. E ele fala que a Cabala diz que as grandes almas não se caracterizam pelos grandes feitos, mas elas se caracterizam pelas pequenas coisas que elas fazem grandiosamente. Então, você nina o seu filho com amor, você cuida do seu pet com amor, você cuida da sua família, você cozinha com amor, você olha para o seu chefe e você ora por ele, você tem dentro da sua família um parente difícil, mas você ora por ele. Então, isso daí é característica de pessoas que já estão crescendo. Elas estão sendo indulgentes, elas estão tentando arrancar de si o mal, mas o do outro, elas estão falando, deixa, vai chegar a hora dele também, né? É muito, essa frase da Cabala, ela é muito forte, mas ela também pode ser aplicada de uma outra forma, da forma ruim, né? Se grandes almas se caracterizam pelas pequenas coisas que fazem, no livro Valério, um caso de obsessão, existe esse livro, é um manual cristiano, e a história dos submundos. Gente, é incrível a leitura desse livro, porque quando você está lendo, você acha que eles estão descrevendo uma empresa que está aqui na Terra. Porque tem congresso, tem convite, tem programação dos eventos. Para que os espíritos lá embaixo do umbral aprendam a fazer o mal. Realmente uma leitura fantástica. E lá, né, eles estavam em um congresso, em uma exposição. E aí o chefe deles queria ideias
porque o planeta Terra estava entrando já na sua fase de transição, então eles precisam do maior número de espíritos com eles, para levar embora para outro planeta, para ser escravo deles, né? Então, vamos levar a maior turma com a gente. Como diz o Sandro Klinger, né? Os espíritos lá do mal estão dando seu último bailinho funk, né? Então, vamos arrastar todo mundo com a gente. E aí, né? Um falava assim, Senhor, eles chamam o chefe deles de senhor, é tudo no respeito, né? É tudo naquela hierarquia e você que não respeite para ver. Então, no livro conta que cada um dava uma ideia de uma monstruosidade absurda. Vamos gerar aí um vírus, né? Vamos não sei o quê. E aí ele falou assim, não podemos fazer coisas catastróficas. Coisas catastróficas, coisas muito grandes fazem com que a humanidade se coloque de joelhos e peça ajuda de Deus. Precisamos fazer coisas que façam com que eles se revoltem com Deus. E aí, chegam e falam, então é fácil. Cartão de crédito, cheque especial, maledicência do vizinho. São gotículas, são pequenas coisas, né? Toalha molhada em cima da cama, né? São pequenas coisas. Olha a seriedade disso. Toalha molhada em cima da cama. Na casa de uma mãe que trabalhou o dia inteiro, chegou em casa, deu conta da janta, deu conta da lição da criança, deu conta de um monte de coisa, aí chega o marido e larga a toalha molhada em cima da cama. Isso é uma gota d'água que não tem força suficiente por si para acabar com o casamento, mas no dia a dia tem. Então, nesse livro, Valério, eles falam destas questões, das pequenas coisas. Então, quando você pode pôr grandeza nas pequenas coisas, você também pode fazer essas pequenas coisas uma grande catástrofe. É uma via de mão dupla. Então, nós precisamos abrir os olhos para a influência que nos cerca, um assédio que nos cerca diariamente e ter a consciência de que somos nós que estamos com a rédea da nossa vida nas mãos. Eu acordo, eu oro. Eu acordo, eu vou ver jornal com notícias ruins. Eu acordo, o que eu vou fazer? Como que eu começo o meu dia? Né? Falando mal da vizinha? Como que eu começo o meu dia? Gritando com os cachorros? Como que eu começo o meu dia? Isso é importante, porque o nosso lar, se lá dentro tem desestrutura, se lá dentro tem briga, se lá dentro tem disputa, é só uma casa. Ele passa a virar lar de fato quando todo mundo que chega se sente acolhido. Quando todo mundo que chega sente que chegou em um lugar que tem uma energia boa, onde todos, por mais que erram, são respeitados no seu tempo de aprendizado. O seu lar é aquele que tem oração. O seu lar para o Espírito é aquele que tem evangelho. Porque o evangelho é o nosso escudo. Mas eu estou obsediado, eu vou lá no centro para tirar o espírito de mim. Não, centro nenhum tira espírito de ninguém. O centro mostra o caminho com Jesus. O centro traz o estudo, o centro traz o exemplo. Mas sou eu que tenho que dar o meu passo. Sou eu que preciso acordar, né? E aí eu trago mais uma fábula que vocês já perceberam, né? Que eu não posso ficar sem essas historinhas para criança. Mais uma fábula, que é a fábula do burro e da cobra, né? Em um certo tempo, e dos tempos, pela humanidade ter conseguido deixar agradar a Júpiter, né? Recebeu um presente. Esse presente era a juventude.
Júpiter estava feliz com a humanidade tinha feito lá umas coisas bem legais para ele, né? Tinham exaltado a ele, né? Então, eu vou dar a juventude para a humanidade. Pegou a juventude, colocou no lombinho de um burro e falou: leve para a humanidade, leve para os humanos. O burrinho vem na dele, né? Só que o burrinho ficou com sede. Viu um riacho, ao se aproximar do riacho, tinha uma serpente. A serpente diz: você não vai tomar desta água se não me der o que está levando nas costas. O burro estava com muita sede. Lhe deu. E a partir daí, a humanidade teve vida e morte e as cobras renovação. E qual é a moral da história? Que o burro abriu mão de uma coisa muito importante, que ele nem sabia o que era. E nós abrimos mão dessa coisa importante que é o nosso destino. Nós estamos abrindo mão dessa coisa importante que é reger a nossa vida de acordo com o caminho, verdade e vida que o Cristo nos presenteou com seu sangue, com seu suor, com as suas lágrimas. Porque o caminho, verdade e vida foi escrito passo a passo. O que os discípulos escreveram, o que os historiadores descobrem, não é nada perto do que foi o Cristo. Olha como é delicada a questão da influência. Os discípulos estavam com Cristo diariamente, andando, aprendendo e não conseguiram curar. Não conseguiram curar o menino. E nós que estamos distante dele, porque as coisas materiais são mais importantes para a gente, porque a disputa de ego é mais importante, porque a novela das 8 é mais importante. Então imagina se os discípulos que estavam lado a lado com Cristo não conseguiram curar, eu não vou curar ninguém, eu vou adoecer as pessoas que estão do meu lado, porque eu estou muito mais distante do que o discípulo Pedro, do que o discípulo João, do que o discípulo Tiago. E a gente conhece essas 12 figuras, mas na verdade cada discípulo chamava 5 e cada 5 chamava mais 5. Então era uma multidão e eles estavam lá com o Cristo, do lado do Cristo. Nós estamos 2000 anos depois do Cristo. 2000 anos onde o Cristo já mandou até o Consolador prometido e nós estamos aqui, neste século, ainda capengando, ainda disputando uma promoção. Gente, esses dias tinha uma promoção em uma loja, R$10. Eu acho que era uma saia, um shorts, não sei. As duas mulheres estavam brigando, se atracando. Isso é assustador. E disso para mais, disso está ficando pior, porque antigamente você encrencava com o vizinho que você conhece, com a família que convive com você. Hoje em dia você está encrencando com quem você nem conhece. Você não conhece e já sai brigando, batendo, gritando. Então, a questão da influenciação nas nossas vidas, a obsessão é um caso seríssimo, subjugação, fascinação, muito sério. Porém, o assédio moral, o assédio espiritual que nós sofremos diariamente, não necessariamente é uma obsessão, mas pode fazer coisas desastrosas. E aí, a reflexão para hoje é, então, quem é que me acompanha? Quem é que anda comigo? Quem eu convido para estar comigo? Quem que a gente chama para dentro da nossa casa mental? Quem que você deixa segurar a rédea com você? Porque tem hora que a gente precisa de alguém para segurar a rédea, para alguém para nos apoiar. Mas o importante mesmo, não é o que passou, O dirigente dessa casa sempre fala, que
O que a gente foi não nos define hoje. Mas o que a gente está fazendo hoje vai nos definir amanhã. E isso é o mais importante. Então, se estamos aprendendo sobre influências, vamos nos deixar influenciar pelas coisas boas. Vamos nos deixar influenciar pelo amor. E aquele que ainda não ama, vamos amá-lo. Não porque ele merece, mas porque ele precisa. Né? Então, o convite da reflexão dessa noite é esse. Eu agradeço a todos pela atenção e eu convido a todos para a gente encerrar a palestra de hoje, fechando os nossos olhos, pedindo a Deus, a espiritualidade amiga, a todas as formas de vida aqui presente, todos nós juntos, irmanados, fraternos, envoltos nessas nuances, envoltos nesses fluidos que são espargidos na fronte de cada um de nós. Senhor, que a vossa luz alcance a todos nós, a todas as formas de vida. Senhor, se faça presente em cada coração. Seja, Senhor, a companhia do solitário, o guia daquele órfão. Seja, Senhor, o amparo daquele idoso. Seja, Senhor, o alimento na mesa de quem falta. O teto, Senhor, para todos. Mas aí o Senhor dirá, mas eu os ensinei. São vocês que têm que fazer. Então, Senhor, nos perdoe, porque ainda não estamos fazendo corretamente, mas estamos aprendendo a fazer, a buscar no próximo o teu amor, a buscar no próximo a tua luz. Senhor, abençoa este orbe terrestre, alimenta o nosso bom ânimo, alimenta, Senhor, as nossas almas, aumenta a chama do amor em nós. E todos nós, Senhor, juntos, irmanados, seguiremos rumo ao Pai, que nos aguarda de braços abertos. E assim é que nos despedimos, agradecidos que somos, deixando marcado para o próximo encontro. Que assim seja, graças a Deus.